Há uma regra não escrita na política brasileira que todo mundo em Brasília conhece, mas poucos admitem publicamente. Não existem alianças permanentes. Existem apenas interesses temporários disfarçados de amizade. E quando esses interesses mudam, quando o vento político sopra em outra direção, as amizades evaporam com velocidade surpreendente. O que fica é apenas o sabor amargo da traição e a lição dura de que, em política, confiança é uma moeda que deprecia rapidamente. Gilberto Kassab acabou de dar essa lição a Flávio Bolsonaro da maneira mais humilhante possível. Não com um confronto direto, não com uma declaração formal rompendo a aliança que mantiveram nos últimos anos, mas com algo muito mais devastador. Um boa sorte sarcástico. Duas palavras carregadas de tanto desprezo, de tanta ironia calculada, que todos em Brasília entenderam imediatamente o que significavam. Kassab não estava desejando sorte a Flávio. Estava enterrando publicamente a aliança entre o PSD e o bolsonarismo. E estava fazendo isso da forma mais dolorosa possível, com um sorriso no rosto e veneno nas palavras. Para entender por que isso é tão significativo, por que essas duas palavras reverberaram como um terremoto político, você precisa entender a história dessa aliança e o que ela representava. Gilberto Kassab é um dos operadores políticos mais hábeis do Brasil. Ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro, presidente do PSD, um partido que ele construiu como máquina eleitoral eficiente, sem ideologia clara, além de pragmatismo puro. O PSD de Kassab não é de esquerda nem de direita, é do poder. E Kassab é mestre em posicionar seu partido sempre do lado vencedor. Flávio Bolsonaro, por outro lado, é o filho mais velho do ex-presidente e o herdeiro político mais óbvio do bolsonarismo. Senador pelo Rio de Janeiro, articulador das alianças do pai, gestor da base parlamentar durante o governo. Flávio sempre foi visto como mais moderado que o pai, mais disposto a negociar, mais conectado ao centrão e às estruturas tradicionais de poder em Brasília. Enquanto Bolsonaro pai atacava o sistema, Flávio Filho aprendeu a trabalhar dentro dele. A aliança entre Kassab e Flávio começou a se solidificar durante o governo Bolsonaro. O PSD, embora oficialmente não fizesse parte da base governista inicialmente, começou a apoiar sistematicamente o governo em votações importantes. Em troca, recebeu cargos, emendas, acesso privilegiado ao executivo. Foi uma aliança de conveniência mútua que funcionou bem enquanto Bolsonaro estava no poder. Mas então vieram as eleições de 2022. Bolsonaro perdeu. E Kassab, sempre o pragmático, imediatamente começou a recalibrar. O PSD manteve uma linha cuidadosa, não rompeu formalmente com o bolsonarismo, não se declarou oposição, mas começou a se aproximar do governo Lula, votando com o governo em questões estratégicas, recebendo cargos na administração petista, sinalizando disponibilidade para compor. Flávio, no entanto, acreditou que a aliança com Kassab permanecia sólida. Acreditou que o PSD seria parceiro confiável na construção de uma candidatura bolsonarista para 2026. Passou os últimos 2 anos cultivando essa relação, negociando acordos estaduais entre PL e PSD, defendendo Kassab publicamente, tratando o presidente do PSD como aliado estratégico. E então veio o momento da verdade. Nas últimas semanas, começaram as negociações para a formação de chapas nas eleições municipais deste ano. E em São Paulo, a maior cidade do país, o cenário que emergiu revelou com clareza brutal onde Kassab realmente está posicionado. O PSD não apenas se recusou a apoiar candidatos alinhados ao bolsonarismo, começou ativamente a negociar com o campo oposto, sinalizando disposição de apoiar até mesmo candidatos do PT, se isso servir aos interesses do partido. Flávio reagiu inicialmente com descrença, tentou contatar Kassab, pediu reuniões, ofereceu concessões, mas Kassab, segundo múltiplas fontes, tornou-se cada vez mais evasivo. Reuniões foram marcadas e canceladas, telefonemas não foram retornados. E quando finalmente se encontraram em um evento político em Brasília na semana passada, a frieza de Kassab era palpável. E foi aí, segundo testemunhas, que aconteceu o momento que agora está sendo dissecado em todos os corredores de poder de Brasília. Flávio, tentando manter as aparências de cordialidade, cumprimentou Kassab efusivamente. Falou sobre continuar trabalhando juntos, mencionou projetos futuros. E Kassab, com um sorriso que não chegava aos olhos, respondeu simplesmente: "Boa sorte, Flávio. Você vai precisar." 2 sentenças, 11 palavras. Mas o significado era inconfundível. Kassab estava dizendo que Flávio estava sozinho, que o PSD não seria mais parceiro,
que qualquer ilusão de aliança estava terminada. E mais, estava dizendo isso de forma que humilhava Flávio publicamente, porque todos ao redor ouviram, todos entenderam, e todos saberiam que Flávio havia sido descartado. A reação de Flávio, segundo observadores, foi de choque visível. Ele balbuciou algo sobre conversarem depois e se afastou rapidamente. E nas horas seguintes, à medida que a história se espalhava, tentou minimizar o dano. Assessores soltaram notas dizendo que a aliança com o PSD permanecia sólida, que divergências pontuais não afetavam a parceria estratégica. Mas ninguém em Brasília acreditou, porque todos sabem como essas coisas funcionam. E aqui está o que torna essa traição particularmente significativa. Não é apenas sobre Kassab e Flávio, é sobre o que isso sinaliza para o posicionamento mais amplo do Centrão em relação ao bolsonarismo. Porque o PSD não é apenas mais um partido. É um dos maiores do Centrão, com prefeitos em centenas de cidades, com governadores em estados importantes, com bancada expressiva no Congresso. E se o PSD está abandonando abertamente o bolsonarismo, outros partidos do Centrão observarão e tirarão conclusões. O Centrão brasileiro é formado por partidos pragmáticos sem ideologia fixa. PSD, PP, Republicanos, União Brasil, MDB. Eles apoiam quem está no poder. Quando Bolsonaro estava na presidência, o Centrão estava com Bolsonaro. Quando Lula assumiu, o Centrão migrou para Lula. Essa é a natureza dessas legendas. Elas não têm compromisso ideológico, têm compromisso com acesso ao poder, cargos, emendas, capacidade de atender suas bases eleitorais. Para 2026, o cálculo do Centrão é simples. Quem tem mais chance de ganhar? Quem será mais generoso em distribuir poder? E cada vez mais, olhando para pesquisas, olhando para a dinâmica política, o Centrão está concluindo que apostar no bolsonarismo é um risco que não vale a pena. Mesmo com Bolsonaro inelegível e seu filho tentando assumir a liderança do movimento. As pesquisas mais recentes de intenção de voto para 2026 mostram o presidente Lula liderando com aproximadamente 40% das intenções de voto. Candidatos potenciais da direita bolsonarista, seja Flávio, seja Tarcísio de Freitas, seja Michele Bolsonaro, ficam na faixa de 20 a 25%. Há uma massa de eleitores, cerca de 30 a 40%, que está flutuante, sem decisão clara. O Centrão olha esses números e tira conclusões. Se Lula for candidato à reeleição, ele provavelmente ganha. Se Lula não for candidato e o PT lançar outro nome, a disputa fica mais aberta. Mas em qualquer cenário, apostar pesado no bolsonarismo parece arriscado, porque mesmo que um candidato bolsonarista chegue ao segundo turno, há o problema da rejeição. Bolsonaro tem rejeição de aproximadamente 55%. Seus herdeiros políticos carregam parte dessa rejeição. Então o Centrão está se reposicionando, não rompendo completamente com o bolsonarismo, porque nunca se sabe, mas criando distância, mantendo opções abertas. E figuras como Kassab, sempre atentos a essas dinâmicas, estão se movendo mais rapidamente que outros. Mas há outra camada nessa história. Uma camada que tem a ver com o próprio Flávio Bolsonaro e as vulnerabilidades dele como figura política. Porque Flávio não é apenas o filho de Bolsonaro. Ele tem sua própria bagagem. Especificamente o caso das rachadinhas no Rio de Janeiro, as investigações sobre seu ex-assessor Fabrício Queiroz e supostas movimentações financeiras atípicas. Essas investigações foram parcialmente travadas por decisões judiciais, mas não desapareceram. E há receio, no campo político, de que possam ressurgir, especialmente se Flávio se tornar candidato presidencial e atrair escrutínio maior. Kassab, sempre atento a riscos, pode estar calculando que associar-se muito proximamente a Flávio é apostar em alguém que pode ter problemas jurídicos sérios no futuro. E há também a questão da competência política. Flávio é capaz, mas não tem o carisma do pai, não tem a conexão emocional com a base bolsonarista que Bolsonaro cultivou, e crucialmente não conseguiu expandir o apelo do bolsonarismo além da base fiel. As pesquisas mostram que Flávio tem teto eleitoral baixo, consegue mobilizar os 30% de eleitores bolsonaristas hardcore, mas tem dificuldade tremenda em conquistar o centro, os indecisos, aqueles que não amam nem odeiam Bolsonaro, mas querem apenas um país funcional. Kassab vê essas limitações e está agindo de acordo, porque no final das contas Kassab não está interessado em ideologia ou lealdade, está interessado em estar do lado vencedor, e não acredita que Flávio seja vencedor. A reação dentro do bolsonarismo ao boa sorte de Kassab foi de fúria.
Eduardo Bolsonaro, irmão de Flávio e deputado federal, postou nas redes sociais que o PSD é partido de aluguel e que o bolsonarismo não precisa de traidores oportunistas. Outros aliados do clã Bolsonaro atacaram Kassab, acusando-o de ser corrupto, de estar vendido ao PT, de trair princípios conservadores. Mas essas acusações soam ocas, porque todo mundo sabe que o próprio Bolsonaro construiu sua base de apoio no Congresso exatamente através do Centrão. Durante seu governo, distribuiu bilhões em emendas para partidos como PSD, PP, republicanos, nomeou políticos do Centrão para ministérios, negociou votos, fez exatamente o tipo de política transacional que agora seus filhos condenam quando são eles os abandonados. A hipocrisia é óbvia, e Kassab provavelmente está rindo dela, porque ele sabe que no final o bolsonarismo vai ter que voltar a negociar com o Centrão, vai ter que oferecer acordos, vai ter que reconhecer que sem o Centrão, sem os votos no Congresso, sem as máquinas estaduais e municipais, é impossível governar o Brasil ou mesmo ganhar eleições. Para o governo Lula, a traição de Kassab a Flávio é boa notícia. Sinaliza que o Centrão está cada vez mais confortável com a administração petista, que a estratégia de Lula de acomodar esses partidos, dar-lhes cargos e poder, está funcionando, e que para 2026 o governo pode contar com apoio substancial do Centrão, seja Lula candidato à reeleição ou o PT lance outro nome. Mas também cria dinâmicas interessantes, porque se o Centrão abandona o bolsonarismo massivamente, isso pode empurrar a direita para posições mais radicais. Se a estratégia moderada de Flávio de trabalhar dentro do sistema, de fazer alianças com pragmáticos como Kassab está fracassando, talvez a alternativa seja radicalização, voltar às origens do bolsonarismo, mobilização de rua, confronto direto com instituições, retórica antissistema. Essa seria uma evolução perigosa, porque um bolsonarismo radicalizado, sem conexão com estruturas partidárias tradicionais, sem parceiros no Centrão, pode se tornar força disruptiva, genuinamente ameaçadora à estabilidade democrática. Não com capacidade real de tomar poder, mas com capacidade de criar caos, minar governabilidade, polarizar ainda mais a sociedade. A economia brasileira está observando esses desenvolvimentos políticos com apreensão crescente. Investidores precisam de previsibilidade. Precisam entender quem provavelmente governará, que políticas serão implementadas, se haverá estabilidade política suficiente para aprovar reformas necessárias. E movimentos bruscos como o abandono do Centrão ao bolsonarismo aumentam a incerteza. Não que o mercado ame Lula. As políticas econômicas do governo atual deixam investidores nervosos, gastos públicos altos, dificuldade em controlar déficits, resistência a reformas fiscais mais duras, mas mercados preferem previsibilidade à incerteza. E um cenário onde Lula provavelmente se reelege com apoio sólido do Congresso é mais previsível que um cenário de extrema polarização e governabilidade questionável. Os próximos meses serão cruciais para observar como essa dinâmica evolui. Especificamente, observem as eleições municipais. Se o PSD e outros partidos do Centrão realmente abandonarem candidatos bolsonaristas em cidades importantes, se formarem alianças com o PT ou com Terceira Via, isso consolidará o isolamento do bolsonarismo e tornará muito mais difícil construir uma candidatura presidencial competitiva para 2026. Observem também como Flávio responde. Se ele tentar recompor a aliança com Kassab, se fizer mais concessões, se buscar desesperadamente manter pontes com o Centrão, isso mostrará fraqueza. Sinalizará que ele reconhece não ter alternativas. Mas se ele romper definitivamente, se atacar o Centrão como traidor, se tentar construir uma aliança puramente ideológica de direita, isso abrirá caminho para estratégia diferente, mais arriscada, mas talvez mais autêntica para a base bolsonarista. E observem Kassab. Ele raramente erra em seus cálculos políticos. Construiu carreira impecável lendo corretamente os ventos políticos e se posicionando de acordo. Se ele está abandonando Flávio tão abertamente, tão publicamente, é porque está extremamente confiante de que o bolsonarismo não tem futuro eleitoral, que apostar ali é desperdício, que o poder nos próximos anos estará em outro lugar. Mas Kassab já errou antes. Em 2018, o Centrão inteiro subestimou Bolsonaro. Achou que ele era apenas ruído, candidato de protesto sem chance real. E Bolsonaro ganhou. Então há precedente de Kassab lendo mal a política brasileira. Talvez esteja fazendo isso novamente. Talvez o bolsonarismo tenha mais resiliência do que ele calcula.
O mais provável, no entanto, é que Kassab está certo. Que o bolsonarismo, sem Bolsonaro, sem a figura carismática que unia a base, sem estratégia clara para expandir além dos fiéis, está entrando em declínio. Não desaparecerá. Permanecerá a força significativa, representando talvez 25 a 30% do eleitorado, mas não terá capacidade de conquistar poder nacional novamente. E se esse for o caso, o Boa Sorte de Kassab será lembrado como um momento simbólico onde isso ficou claro, onde o Centrão decidiu que o experimento bolsonarista acabou, onde pragmatismo derrotou lealdade, onde o poder nu, sem disfarces, sem pretensões de princípios, mostrou sua face real. Se esta análise ajudou você a entender as camadas dessa traição política, se você vê agora que essas duas palavras significam muito mais do que parecem, compartilhe. Porque política brasileira frequentemente se resume a esses momentos. Pequenos gestos carregados de significado enorme. Palavras que mudam alianças, sorrisos que escondem punhais. Os próximos capítulos dessa história se desenrolarão nas eleições municipais e depois nas movimentações para 2026. Estarei acompanhando cada desenvolvimento, cada traição, cada aliança refeita, cada cálculo político recalibrado. Deixe sua opinião. Você acha que Kassab está certo em abandonar o bolsonarismo? Você acredita que Flávio tem chance de liderar a direita brasileira? E mais importante, o que você acha do Centrão, desses partidos sem ideologia que mudam de lado conforme a conveniência? Eles são problema da democracia brasileira ou solução pragmática para a governabilidade? Essas perguntas não têm respostas simples. Dependem de suas prioridades, seus valores, sua visão sobre como política deveria funcionar versus como realmente funciona. Mas são perguntas que vale a pena considerar. Porque entender o Centrão é entender como o Brasil realmente funciona, além das narrativas ideológicas. E nesse momento o Centrão está enviando mensagem clara. O bolsonarismo não é mais onde está o poder. E em Brasília, poder é tudo que realmente importa. Obrigado por acompanhar esta análise. Até a próxima revelação dos bastidores de Brasília.